Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. CEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Restaurante Fest Bistrô, o primeiro buffet vegano do interior do Rio Grande do Sul, na Venâncio Aires, quase esquina Floriano Peixoto. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. E o nosso programa Palavra Espírita vai ao ar graças aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar há 2 anos e meio. Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da CEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa, Restaurante Fest Bistrô e Ótica Silvio Joalheiro. E está comigo hoje, já pela segunda vez que eu convido e ele aceita o meu convite, Jairo Oliveira. Jairo, muito obrigado, Jairo, por ter aceito o meu convite nessa época natalina, para a gente bater um papo, não somente sobre essa época, mas falaremos também sobre Chico Xavier. E o Jairo vem do Centro de Estudos... Centro de Educação Espírita Boa Nova. Boa Nova, exatamente. Dos meus amigos, entre outros, o Éder e a Lucy. Jairo, já que o nosso assunto estamos nessa época de Natal agora, o que significa, o que representa, melhor dizendo, o Natal para o Espiritismo? Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui, novamente pela terceira vez. Terceira vez, eu disse segunda, ótimo. E sempre é um prazer, né, poder dialogar aqui contigo, com os nossos telespectadores a respeito dos assuntos doutrinários, da nossa doutrina espírita e particularmente falando do Natal, falando um pouco sobre o Chico, esta alma querida que nos acalenta, né, de saudade desses 17 anos também, aonde ele já desencarnou e nos acompanha. Eu diria, Jader, assim, que o Natal para nós, da doutrina espírita, se denominaria numa palavra renovação, né? O Natal para a doutrina espírita é um momento onde nós paramos para fazer as nossas reflexões em torno das nossas conquistas, em torno dos nossos propósitos anunciados no ano anterior, de colocarmos em prática os ensinamentos do Cristo, né? Então, para a doutrina espírita e particularmente no entendimento que temos, significa renovação na figura do Cristo a partir dos seus ensinamentos. Porque, em verdade, né, Jairo, nessa época de Natal, a gente lembra muito, mas muito mais, né, da figura do Papai Noel, da figura do presente, do que propriamente do aniversariante da data, né? Que o Natal existe exatamente por causa de Jesus. O Natal, pela doutrina espírita, ele vem fazer essa reflexão íntima, né? De nós rompermos um pouco com esse sistema capitalista que se apropria dessas datas tão significativas, né? E podermos falar um pouco mais a respeito das nossas conquistas anteriores, falarmos um pouco mais a respeito da renovação interior à luz da crença que profetizamos, né? Da crença que trazemos em nós, da crença que nós acreditamos. Particularmente a doutrina espírita, ela é uma doutrina libertadora. Então, sendo libertadora, é o momento de nós pararmos e pensarmos a respeito desses temas tão significativos que dizem respeito à nossa vida íntima, né? Das nossas conquistas interiores, né? Jairo, eu penso que não é errado a gente comemorar o Natal da forma como o mundo inteiro comemora hoje, né? Mas o grande problema nosso, e eu me incluo também, né, é que nós, às vezes, sequer, em nenhuma oportunidade,
falamos no aniversariante. Seja na reunião da entrega de presentes, seja na ceia de Natal, seja em que momento for. E eu acho que isso aí é muito triste. E como eu digo e repito, eu me incluo nisso aí, Sim. certo? Tu tens alguma opinião a respeito Eu disso? acredito, e aí o ponto de partida do nosso pensamento é a partir da doutrina espírita, né? Então, é comum, né, dentro da família espírita, nós termos o evangelho no lar. Então, durante todo o ano, uma vez por semana, a gente para fazer essa reflexão, e não seria diferente no Natal, né? Para nós podermos pensar no Mestre, de tantas coisas boas e conquistas que a espiritualidade nos oportuniza. E esse seria um momento de renovar. Emmanuel tem um pensamento muito interessante que ele fala que o Natal ele é percebido com festa, porque nós celebramos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo como sendo o Messias enviado, né? E logo em seguida nós temos o Ano Novo, que é o período da confraternização. Então, o Natal é o momento de nós renovarmos propósitos e iniciarmos o ano já celebrando aquilo que Jesus recomenda, que é o amarmos uns aos outros, né? Então, nós já temos no primeiro do ano, o primeiro dia do ano para desenvolvermos esse propósito ao longo de todo o ano. Então, o Natal, resumindo, ele traz consigo, né, esta necessidade de nós pararmos, meditarmos, podendo fazer uma reflexão daquilo que é importante para nós, nos apegarmos um pouco das coisas materiais e seguirmos na nossa missão na Terra, né? Perfeito. Jairo, eu falei no início que tu vinhas aqui por 2 motivos, para falar do Natal na concepção espírita e sobre Chico Xavier. Chico. Vamos entrar no Chico? Vamos, é um prazer sempre falar em Chico Xavier, é uma alegria imensa, né? Tu chegaste a conhecer pessoalmente Chico Xavier? Conheci. Em que circunstâncias? Pode... Eu sempre digo que eu tive um acréscimo de misericórdia, né? Eu era muito jovem, eu tinha 27 anos, quando aos 17 anos eu iniciei na doutrina espírita, né? E aos 27 anos, meu primeiro período de férias, eu queria ir a Uberaba conhecer Chico Xavier, porque ele, toda vez que ele aparecia na televisão, ele para mim já trazia em si uma imagem que me chamava muito a atenção para além dos feitos que ele já vinha realizando. Então eu fui para Uberaba com 27 anos e lá eu tive a oportunidade de conhecer um senhor, ele já era amigo há 30 anos do Chico. E ele me vendo lá na pensão, sozinho, ele ficou com muita pena de mim, de ter vindo de tão longe, né, de Porto Alegre a Uberaba, e não ter a oportunidade de conhecer o Chico. E aí ele me oportunizou ter um momento onde nós fomos jantar com o Chico Xavier. E a partir dali, a gente começou uma amizade, né, com cartas. Eu ia periodicamente lá, sempre agendando, né, um período que fosse oportuno para o Chico nos receber. E aí eu tive essa graça de poder conhecer um pouco mais o Chico, né, na intimidade. Este ser que é um ser único, né, que nós tivemos no século passado, com toda a sua grandeza espiritual e a sua grandeza maior, que era o amor que ele tinha ao próximo, né? E tu falaste na questão anterior, que a gente conversou, sobre Emmanuel. Sim. Emmanuel era, digamos, como é que eu vou dizer, o guia, o guia espiritual do Chico. O Chico realmente, ele, como é que eu vou te perguntar, ele era diferente? Jader, eu sempre digo, né, com as pessoas com quem eu converso, que o Chico, ele representa o protótipo do homem do futuro que todos nós um dia seremos, né? Dentro da sua grandeza espiritual, pautada em cima de uma construção moral muito grande. Porque para além da mediunidade, o Chico tinha um dom muito peculiar de poder chegar nas pessoas indistintamente, né? Então, para ele não tinha classe social. Chico atendia e acolhia a todos, sem distinção. E dentro dessa grandeza espiritual, eu digo que, se tu me perguntar, como será que seria estarmos perto de Jesus? Eu diria Chico Xavier. Pelo dom da cura, pela expressão de amor, né? Sem distinção, pela sua dedicação ao trabalho ao próximo, né? E a sua organização de trabalho chancelada por Emmanuel, que era um guia espiritual muito enérgico na disciplina. E o Chico era um homem que trabalhou muito,
né, em favor da humanidade. E ele tinha as mais diversas manifestações mediúnicas possíveis que a gente desconhece. Jairo, chegasse a presenciar alguma reunião com o Chico? Sim. E se sim, eu vou fazer uma outra pergunta. É verdade aquilo que algumas pessoas contam, que o Chico mandava chamar lá na fila de centenas de pessoas? Vai lá, dizia para os seus auxiliares, vai lá e chama o fulano de tal que está lá na fila. Sim, várias vezes, assim, eu pude acompanhar, né, determinadas situações onde as pessoas não conseguiam nem chegar próximos do Chico em situações de fila ou de chegar muita gente, e o Chico, atendendo a um determinismo, uma determinada condição de Emmanuel solicitar, o Chico chamava as pessoas por um atendimento necessário que aquela pessoa buscava. Quer dizer, ele, como é que eu vou te dizer, quem avisava ele, digamos, imagino, era o Emmanuel. É a organização do mundo espiritual em torno daquele público que buscava o Chico. Vai lá e diz para o fulano vir aqui. E fora as situações quando as pessoas chegavam, às vezes as pessoas não diziam o nome, e o Chico já iniciava o seu relato, né, de orientação à pessoa, falando de nomes de familiares, dizendo que tal entidade espiritual estava acompanhando aquela pessoa, se ao menos, né, a pessoa ter relatado algum assunto relativo à situação que buscava, né, no Chico a consolação para um determinado drama particular, principalmente na perda de entes queridos, né? Isso era muito comum. Tu tens alguma lembrança que o Chico possa ter dado para a vida, ou está tudo armazenado aqui? Alguma lembrança material, eu te digo. Lembrança material? Isso. De presente, tu diz? Exatamente. Tem, que o Chico sim. disse, olha, isso aqui é para ti, leva. Sim, tem. Eu guardo com muito carinho. O Chico tinha um cuidado muito particular com os amigos, né? Muitas vezes ele perguntava se não estava faltando nada, se eu tinha dinheiro suficiente para me manter. Ele sempre queria te ajudar de alguma forma. Então, num determinado período, eu fui em julho, estava muito frio, não tinha levado roupa o suficiente. E ele tirou o casaquinho dele e me deu. Sério? E eu guardo até hoje aquele casaco como sendo um carinho, né, um apreço do Chico, que está comigo até hoje, esse casaco. Que coisa maravilhosa. Deixo guardado da forma como ele deixou, que ele me entregou, né? E fora os presentes, assim, períodos de Natal, já eu poderia ter trazido aqui, mas a gente não lembra, né? Sim. Ele mesmo fazia os cartões de Natal para mandar para os amigos dele. Ele ganhava pétalas de rosa, ele deixava secar as pétalas de rosa e colava aquilo no cartãozinho e mandava para os amigos. Então ele tinha essa delicadeza do cuidado de encaminhar para a gente coisas que viessem dele. Então veja a demonstração de afeto e de amor, né? Exato. Dessa figura ímpar que representa o Chico Xavier. Beleza. Jairo, a produção está me dizendo que nosso tempo acabou. Não acredito. Nossos primeiros 15 minutos acabaram. É muito Mas tem rápido. mais 15 ainda. Tá? Então, a gente vai fazer um intervalo. Nosso intervalo é brevíssimo, é apenas 1 minuto e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Restaurante Fest Bistrô, o primeiro buffet vegano do interior do Rio Grande do Sul. Na Venâncio Aires, quase esquina Floriano Peixoto. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente.
Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita e agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da CEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa, Restaurante Fest Bistrô e Óticas Silvio Joalheiro. Está comigo hoje, eu já disse no início, mas para quem está chegando agora, Jairo Oliveira. O Jairo é professor universitário, né, Sim, Jairo? aqui da UFSM. Da UFSM. E também participante, não sei se ativo ou nem tanto ativo, do Centro de Educação Espírita Boa Nova. Certo. Né? Jairo, vamos recomeçar ainda falando do Chico. O que o Chico, digamos assim, representa para a doutrina espírita, na sua acepção mais correta da palavra, no sentido de bondade, de caridade, de compreensão, de amor? O Chico Xavier, Deus, quando ele renasce em Pedro Leopoldo, em 1910, aos 17 anos, quando ele dá início ao seu processo de trabalho com Emmanuel, na organização do livro espírita, ele se intensifica nesse trabalho do livro espírita, e eu acredito que ele vem a promover, naquele período, aos 17 anos, a doutrina espírita de uma forma mais intensificada. Quando ele se muda para Uberaba, em 1959, o Chico dá prosseguimento ao livro espírita. São 450 livros produzidos no acervo de Chico Xavier. São mais de 50 milhões de livros vendidos nos mais diversos idiomas. Então o Chico vai para Uberaba e ele dá seguimento à obra espírita e começa a atender a população. O Chico abre um novo trabalho doutrinário, que é atender e consolar a população no entorno de Uberaba e todas as pessoas que iam, tanto dos outros estados do Brasil quanto também do exterior, procurar o consolo nas obras do Chico. E principalmente um outro trabalho que o Chico começa também a intensificar são as cartas mediúnicas. São mais de 10 milhões de cartas psicografadas. 10 milhões? 10 milhões de cartas psicografadas. Meu Deus. De entidades espirituais. E essas cartas foram estudadas e pesquisadas nas universidades e comprovadas. Então vejam, o Chico é uma personalidade, não somente para a doutrina espírita, de um grande valor de estudo, como também para a ciência, que comprova a vericidade da vida, que prossegue além da morte do corpo físico, que não acaba no túmulo. Então o Chico, ele sai da condição de trabalhador e ele se torna um grande missionário do amor. Então o Chico é um ícone, não somente para a doutrina espírita, mas para toda a população brasileira. Em 82 ele é indicado, é um dos poucos brasileiros indicado ao Prêmio Nobel da Paz. E o Chico concorre, eu não lembro com quem que ele concorreu, mas ele não ganhou. E aí perguntaram para o Chico como é que ele via ele não ter ganho o Prêmio Nobel da Paz. Sim. E aí ele disse com muito humor, ele disse assim: eu não ganhei o Prêmio Nobel da Paz, mas eu fiquei com a paz do prêmio. Então vejam, a humildade sempre na palavra do Chico em torno disso. E o Chico possui essa grande missão, que foi trazer o livro espírita. E o mais importante, que quem trouxe o primeiro livro para o Brasil foi o Padre Manuel da Nóbrega, que implantou a primeira escola no Brasil, em São Paulo. Então vejam que não é somente uma missão vinculada à doutrina, mas é um segmento de produção de conhecimento evangélico que se assenta de uma forma mais incisiva na missão de Emmanuel com Chico, na doutrina espírita. Jairo, quando tu fala Padre Manuel da Nóbrega, explica melhor o que tu quer dizer com isso para aqueles nossos telespectadores ou aquelas pessoas que nos assistem no YouTube ou no Facebook. O que tu quer dizer com isso? Padre Manuel da Nóbrega. Sim, Padre Manuel da Nóbrega foi um grande missionário, junto com os jesuítas que vieram desbravar o Brasil. Perfeito. No início, logo no início do descobrimento, para povoar o território brasileiro e trazer a missão, já planejada no mundo espiritual do Brasil, ser o Brasil coração do mundo e pátria do Evangelho. Então, Emmanuel já vem com essa tarefa desde lá, quando ele reencarnou como Padre Manuel da Nóbrega. Ah, tá, para o telespectador.
Emmanuel é uma existência era de Emmanuel, a reencarnação do Padre Manuel da Nóbrega. Perfeitamente. Jairo, tu tens alguma experiência, assim, na falta de um melhor termo, de um Natal com o Chico? Sim. Poderia contar para nós? O Chico, durante o período do Natal, ele sempre buscava se aproximar daqueles mais necessitados, né? Muitas vezes ele ia para Goiânia, junto aos rancenianos, né, na Fazenda Santa Marta, e outras vezes ele ficava em Uberaba, e eu tive a oportunidade de estar lá com o Chico numa peregrinação de Natal. Então, antes, né, de 24 para 25, saía aquela caravana de carros e íamos lá na Vila do Pássaro Preto. É uma vila no entorno de Uberaba, onde o Chico mantinha muita presença lá. E numa dessas caminhadas, a gente visitava muitos lares. Isso, né? Em época de Natal, tu estava época de Natal, certo. Né? Da véspera e a virada, né? Comemorar o Natal de Jesus junto aos mais carenciados. Isso era uma prática do Chico. E certa feita, naquele Natal, não sei como é que foi que aconteceu, que esqueceram um saco de moedas que o Chico queria distribuir. O Chico tinha um saco de moedas. E aí, o Chico ficou sentado na calçada e um colaborador foi até a casa do Chico buscar esse saco de moedas. Então, para nós, aquilo foi a glória, porque a gente pôde ficar mais tempo conversando com o Chico, né? E teve alguém, assim, que fez uma pergunta exemplar, que eu acho que ninguém nunca fez e ninguém nunca parou para pensar. A gente lê os evangelhos e sabe do que Jesus fazia durante o dia. Mas perguntaram, Chico, o que o Cristo fazia durante a noite? Né? E aí o Chico relatou. Vocês lembram daquela bolsinha que Judas carregava? Aquilo não era só impostos coletados. Aquilo eram doações de patrícios romanos que se convertiam ao cristianismo. E durante a noite o Cristo saía para distribuir aquele dinheiro, distribuir pão aos mais carenciados. E aí eu pergunto, o que o Chico estava fazendo naquela noite de Natal? Chico estava distribuindo pães, dinheiro aos mais necessitados, cumprindo aquilo que o Cristo fazia durante a noite. Então vejam o quanto lindo de significado tem essa passagem, onde o Chico, né, na sua essência de amor, ele nos mostra o caminho e ele exemplificava aquilo que o Cristo fazia constantemente. E não seria diferente na noite de Natal. Então a gente teve a felicidade de poder conviver com o Chico, podendo escutar dele. Tu chegaste a ir várias vezes a Uberaba? Uberaba. Teve um período que, uns 2 anos, eu ia mais seguido, com mais frequência. E aí depois, com os limites, né, das condições físicas do Chico poder receber. Porque o Chico, ele tinha uma organização de trabalho muito rígida. E o Chico levantava às 7 e parava às 1 da madrugada. Então, o Chico, quando ele nos recebia, ele não nos recebia assim como nós estamos aqui sentados. Ele nos recebia em trabalho. Muitas vezes a gente ia lá para o correio, o Chico tinha uma sala onde ele respondia todas as correspondências que chegavam até ele. Então, a gente ficava ajudando ele na escrita, colocando o CEP, endereçando aquilo, e conversando. Então, o Chico não parava nunca. Chegaste a ver o Chico psicografar algumas cartas? Sim, muitas mensagens. Teve um fato muito interessante, que durante uma das noites que o Chico estava recebendo as mensagens mediúnicas, e aí o Chico começava às 18 horas e até 1 da madrugada psicografando, sem parar. E eu olhei para o Chico, assim, eu estava sentado à mesa, junto, fazendo a corrente ali, e eu olhei para o Chico e me tocou muito. E eu comecei a orar, pedindo a Deus que abençoasse ele pela condição, né, já da idade avançada, as dificuldades físicas, trabalhando de uma forma exaustiva ali, né? E aquilo me comoveu. E eu, escondido, meio que enxuguei as lágrimas e tal, para que ninguém visse. No final da minha despedida do Chico, o Chico para e disse assim, gente, fazendo alusão à minha pessoa, olha como o Jairo é bom. Ele até chora por minha causa em função de trabalho. E ele disse assim, mas Jairo, não se preocupa não, nós estamos a trabalho com Jesus. Que coisa. E ele estava em transe e ninguém viu. Então veja a dimensão da grandeza de Chico, que tudo sabia, tudo via, e a gente ficava só observando as respostas que ele nos dava, né? Jairo, tem uma história que o Chico
próprio conta, né? Que contava, né? Que aquela história do avião que o Emmanuel... Pode contar aí para os nossos telespectadores? Pois é, de muito humor, né? Sim, exatamente. Porque em determinado aquele tempo, né, os aviões não eram muito seguros. Eu não andaria no avião daquele, né? E aí começou a ter turbulência e o avião começou a fazer looping, né? Sim. E aí o Chico, vendo que todo mundo estava entrando em pânico, ele começou a gritar também, pedir a Deus que não queria desencarnar naquele momento, nem naquelas condições, né? E aí nisso ele vê Emmanuel entrando dentro do avião e pergunta, mas Chico, o que está acontecendo? Por que você está me chamando? Ele disse, mas o senhor não vê que nós vamos todos morrer nessa condição? Aí o Emmanuel se vira para ele e diz assim, então, tenha fé e morra com dignidade. Então veja, né? Até nisso Emmanuel era enérgico, né? Exigindo que Chico desencarnasse naquela situação difícil, né? Com dignidade. E o Chico era bem-humorado? O Chico, as pessoas que o conheceram quando ele era mais jovem, dizem que ele gostava muito de dar risada. E as risadas do Chico eram bem altas, assim. Eram bem expressivas, muito naturais, né? E o Chico tinha um humor sem precedentes. Eu estou guardando aqui uma última questão para te fazer, mas quando o pessoal lá me disser que faltam 2 minutos, certo. Mas ainda não faltam 2 minutos, por isso eu vou te fazer um outro questionamento a respeito do Chico, que é um questionamento muito controverso, mas eu gostaria da tua opinião. O Chico deixou realmente alguma senha para que quando ele desse alguma mensagem já do mundo espiritual, que aquilo fosse como é que eu vou dizer? Um sinal. Um sinal, exatamente. Um sinal de que aquilo provinha do Chico. Pois é, e eu nunca conversei com as pessoas que ficaram com esta senha, né, vamos dizer assim, né? Eu conheci muito de perto o Dr. Eurípides Tahan, que era o médico que cuidava do Chico, uma pessoa de maior idoneidade possível, assim. E segundo ele seria uma dessas pessoas, né? Eu acredito que o Chico teria deixado, sim, para que as pessoas menos avisadas tivessem o cuidado de não estar dando ao nome, né, dele a determinadas mensagens que, de certa forma, não seriam dele, né? Mas eu acho que isso aí não... Quando o Chico tiver que se manifestar, o Chico não vai fazer nenhuma manifestação bombástica. Perfeito. Ele vai se manifestar nos ciclos, nos grupos onde as pessoas realmente comungam o amor e a fraternidade. Aí o Chico vai estar presente, seja como Chico Xavier ou outro nome de uma outra existência que ele tenha tido, né? Perfeito. A produção está me dizendo que faltam 2 minutos, então eu vou te fazer o seguinte questionamento, Jairo. Se Chico estivesse aqui hoje, o que ele diria para o Jairo, dizer para os telespectadores a respeito do momento atual, do Natal que nós estamos prestes a vivenciar? Jader, uma outra vez fizeram essa mesma pergunta para o Chico em um programa de televisão. E o Chico disse que se ele tivesse o poder de colocar em todas as entradas de todas as cidades, de cada instituição, a frase de Nosso Senhor Jesus Cristo, que dizia, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, nós encontraríamos o caminho certo. Para não vivermos com tanta hegemonia, com tanta disputa, com tanta centralidade em determinado poder, essa disputa que cada vez mais colocam as pessoas à margem. Então, acho que nós temos que buscar esse ensinamento para que possamos superar as nossas dificuldades contemporâneas. Jairo, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu vou desobedecer a produção e te dou 15 segundos para a tua última mensagem. Eu gostaria de deixar uma mensagem, Jairo, particularmente para as mães e para os pais que perderam seus filhos, que busquem na doutrina espírita o conhecimento necessário para saber que seus filhos estão bem e estão numa vida nova, particularmente para as mães e para os pais que viveram a tragédia da Boate Kiss. Vamos buscar em Jesus o consolo e saber que esses jovens estão plenos e felizes trabalhando em nosso favor.
Com essa Muito mensagem, obrigado. Jairo, muito obrigado por ter aceito o meu convite para falar sobre o Chico. Certo. Isso é sempre É uma enriquecedor, alegria. né? Estou sempre à disposição Muito para obrigado. podermos conversar e dialogar com a nossa comunidade Dá um a abraço respeito do aos Chico. meus amigos lá do Boa Darei. Nova, certo? Muito obrigado. E com isso, estamos chegando ao final de mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da CEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa, Restaurante Fest Bistrô e Ótica Silvio Joalheiro. Muito obrigado, um felicíssimo Natal. Depois do Natal, um felicíssimo 2020, tudo de bom, maravilhoso para todos vocês que nos assistem. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. CEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Restaurante Fest Bistrô, o primeiro buffet vegano do interior do Rio Grande do Sul, na Venâncio Aires, quase esquina Floriano Peixoto.